Olá pessoal, vamos gravar a parte prática aqui da aula de GWAS, da aula de associação genômica, tá? Então essa aqui são os slides da parte teórica, né, que eu já gravei para vocês. A gente abordou alguns aspectos teóricos que não tinham sido abordados anteriormente, né? Falamos dessas correções para a estrutura populacional, né? Tanto utilizando correção via componentes principais, quanto incluindo o efeito poligênico no modelo. E nessa aula a gente vai falar do uso, né? A gente vai utilizar abordagens bayesianas para rodar e estimar os efeitos dos marcadores via GWAS, e vamos usar uns scripts em R, tanto para preparar os arquivos para rodar no GS3, né, quanto para fazer análises pós-GS3, né. Falamos aqui na teórica também sobre os critérios que são utilizados para avaliar quais SNPs a gente vai manter para as análises subsequentes, né, que seriam os efeitos dos SNPs, ou p-valor, o percentual da variância dos SNPs, ou a posterior inclusive probability, né, o PIP, ou o fator de Bayes, que é calculado com base nesse PIP. Pois bem, então vamos lá. O que a gente vai trabalhar agora então é um exemplo, né? Vamos rodar de GWAS usando métodos bayesianos, no caso aqui o BAYC, via o software GS3. Tá? O GS3 é um software então desenvolvido pelo Andrés Legarra e sua equipe, né? Aqui tem manual, link onde vocês podem baixar os executáveis, manual, exemplos, né? O GS3 então, a forma de rodar é muito parecida com os programas do BLUP, da família BLUP F90. A gente vai entrar com arquivos de fenótipos, arquivos de dados. A gente pode ou não usar arquivos de pedigree. Nesse exemplo que a gente vai fazer, a gente não vai usar arquivos de pedigree, então a gente vai usar arquivos de dados, arquivos de genótipos e o cartão de parâmetros. E vamos rodar o GS3, tá? Esses arquivos de saídas, nesses arquivos de saída aqui, a gente vai agregar os dados de mapa, né? Para GWAS a gente precisa do mapa, né? Saber o SNP e qual posição dele nos cromossomos, tá? E aí a gente vai fazer algumas análises pós-GWAS. Aqui seria o formato do arquivo de pedigree, já discutimos isso. O formato do arquivo de dados, né? O formato do arquivo de genótipos, são o que a gente vai precisar, e vamos precisar também do arquivo de mapa, tá? Para uma pós-GWAS. Vamos discutir ponto a ponto aqui do cartão de parâmetro, né? Tá bem completa essa descrição aqui, né? Então aqui está o arquivo de parâmetro, a gente deve salvar ele no formato de texto com a extensão .par. Essas linhas que estão em maiúsculo aqui, a gente não deve mexer nelas, né? Então é sempre bom a gente guardar lá um cartão de parâmetro na forma original, né? Buscar ele direto lá no manual, tá? E não alterar essas linhas que estão em letras maiúsculas. Então a gente começa aqui informando o nome do arquivo de dados, né? Se a gente for fazer a análise incluindo o arquivo de pedigree, né, dados de pedigree, aqui a gente vai informar o nome do arquivo de pedigree, senão a gente vai deixar essa linha aqui em branco da forma como está. Aqui no Genotype File a gente vai botar o arquivo de genótipos, né, todos eles, tanto dados quanto genótipo, aqui com extensão em TXT, arquivo de texto. Aqui a gente vai informar o número de SNPs, né, então a gente pode ver isso naquelas análises pré-GWAS, né, lá do R, a gente pedir um comando, né, de dimensão, alguma coisa assim, para a gente enxergar direitinho o número de marcadores que a gente está utilizando. Esse aqui em método, né, essa descrição VCE aqui, ela informa então que a gente vai rodar BAYC, e essa VCE serve tanto para BAYC quanto para o laço bayesiano.
Mais adiante, né, a gente informa VCE aqui, mais adiante a gente tem uma outra linhazinha que a gente vai definir se é Base ou se é laço bayesiano. Aqui a gente informa se é uma simulação ou não, aqui no caso não é, a gente bota F. Aqui a gente define o número de iterações, né, o número de cadeias, a gente define também o burn-in e o intervalo de salvamento. Óbvio que a gente vai rodar um exemplo bem simplesinho aqui, né? Eu rodei esses dados aqui, demorou em torno de 28, 30 minutos, tá? 20 mil iterações com 5 mil de burn-in e 10 mil de intervalo de salvamento. Então aqui, ó, 20 menos 5 dá 15, 15 dividido por 10 dá 1.500 cadeias a posteriori, 1.500 estimativas a posteriori. Aqui é critério de convergência. Se fosse uma análise via verossimilhança, a gente ia definir esse critério de convergência, aqui é 1 vezes 10 a menos 8. Aqui também seria número de iterações para fazer correção numérica, se fosse uma análise por verossimilhança. Aqui já são alguns arquivos de saída importante, né? Que a gente vai usar essas saídas aqui no pós-GEOS. Então aqui a gente vai informar o nome de arquivo de saída, né, que são as amostras a posteriori. Então essas saídas aqui, .var, vai ser dos componentes de variância, né? E nesse solution file aqui, a gente vai dar um nome para esse arquivo. Esse ponto sol aqui vai ser o arquivo de output que vai armazenar os efeitos dos SNPs, né? Então duas saídas importantes aqui. Esse 2 aqui informa então o número da coluna de arquivo no arquivo de dados, onde estão as observações. Vejam aqui que está na coluna 2, né? Então está informado aqui. E aqui vai ser informado o número da coluna do arquivo de dados, onde estão os ponderadores, se for uma análise ponderada. Se não for uma análise ponderada, a gente vai colocar aqui o valor 0. Então aqui não tem ponderador, não é uma análise ponderada, a gente vai botar o valor 0. Aqui a gente vai informar o número de efeitos do modelo. Esse modelo aqui é um modelo bem simplesinho, que ele só tem o efeito do intercepto, que é um vetor de uns, e o efeito dos SNPs. Então são dois efeitos, tá? Aqui é informado então o intercepto, né, que está na coluna 3, tá? Então esse vetor de uns aqui está na coluna 3 e é um único efeito, ele tem apenas um nível, tá? Aqui no arquivo de fenótipos a gente não tem essas informações de SNPs, né? Tá aqui, ó, no arquivo de dados não temos informações dos SNPs. Assim, os valores de posição no arquivo de dados, que é esse valor 4, e o número de níveis, que é esse valor 0 aqui, né, não vai fazer diferença. Você pode botar qualquer valor aqui. A gente não tem essas informações no arquivo de fenótipo. Essas informações virão depois no arquivo de genótipo e a gente vai chamar eles nas posições corretas. Aqui então são os chutes iniciais, né, os valores iniciais, né? Esse vara aqui, o efeito, é a variância do efeito SNP, a gente vai querer, né? Não tem esse devido à dominância, a gente não está modelando, e nem o efeito poligênico, nem de ambiente permanente, né? Então a gente vai botar aqui só a variância do efeito aditivo dos SNPs e a variância residual, tá? Esse 2 aqui, ó, o segundo valor, esse 2 que aparece aqui, né, é referente aos graus de liberdade da distribuição que está sendo utilizada. Nesse caso aqui, uma Q quadrado invertida, tá? Se fosse uma distribuição flat, né, ou seja, uma priori não informativa, a gente teria que usar aqui o valor menos 2 no lugar desse 2 aqui. Então, como eu já falei, só a variância dos efeitos dos SNPs, chute inicial, e aqui a variância residual, chute inicial, tá? Informar aqui o número da coluna de dados, onde estão os IDs dos animais, que é a primeira coluna. Esse continuation aqui, true ou false, aqui se é aquela
estratégia, né? Você está rodando os dados, 1 milhão de cadeias, teve um pico de luz, e aí você já rodou 600 mil cadeias, né? Você teria que começar essa análise toda se você botasse o F aqui, né? Então, se você bota o T, você pode continuar daquela cadeia que você parou, né? Bem interessante isso aqui. Esse TT aqui, né? Ó, utilize T para o efeito a ser incluído no modelo e F para o efeito a não ser incluído no modelo. Então, no nosso caso aqui foram especificados dois efeitos: o intercepto pelo vetor de ímãs e o efeito dos SNPs. E a gente vai considerar os dois nas análises. Então, aparece TT, tá? Aqui seriam os pesos que a gente vai dar para essas priores, né? Então vejo aqui que dá 10 elevado a 8 e 10 elevado a 10. Esses dois valores aqui referem-se a esses parâmetros que a gente chama aqui de hiperparâmetros da distribuição a priori, né? Isso vai levar à estimativa desse valor de π. Esse valor de π aqui então seria a proporção dos marcadores com efeitos. Então, a esperança de π aqui vai ser dada por alfa, que divide por alfa mais beta. Alfa, então, é 10, 1 vezes 10 a oitava, dividido por 1 vezes 10 a oitava, mais 1 vezes 10 a décima. Isso dá 1 sobre 100, que vai dar 0,01, que vai dar o quê? 1%. Então, quer dizer que a gente vai manter os SNPs, né? Manter 1% dos SNPs que mais explicam a variação da característica quantitativa, tá? Em termos de distribuição, esse 1% aqui fica mais na linha desse verdinho aqui. Depois a gente vai fazer esse gráfico no R, vai dar para a gente ver, tá? Se a gente botar, por exemplo, essa linha preta aqui, né, botar esse alfa, esses hiperparâmetros aqui, alfa igual a 1 e beta igual a 1, aqui, a gente vai ter essa distribuição flat aqui, ó, tá? Então isso refere-se aos percentual, a proporção de marcadores com efeitos que a gente vai manter na análise. Nesse caso aqui, então, em torno seria de 1%, tá? Uma observação aqui importante: no GS3, que é esse software que a gente vai usar, π é a fração de SNPs com efeito, né? Que é o contrário da definição clássica. Então a definição clássica é o contrário do que é utilizado aqui. Então seria mais ou menos, a definição clássica seria o 100% menos esse valor de π aqui. Então aqui seria o 99, né? Então aqui, ó, como eu falei, para assumir uma distribuição uniforme, né, a priori então seria esses hiperparâmetros todos igual a 1, seria essa dada em pretinho aqui. Aqui seriam os hiperparâmetros para efeito de dominância, a gente não está modelando dominância, né? E aqui que eu falei com vocês, a gente bota lá atrás o VCE, né? E aqui a gente usa o T para, se a gente for rodar B e C, que é o caso, né? Tá aqui o T, e uso o F se a gente for rodar o laço bayesiano, tá? Então declara o VCE lá atrás, e aqui a gente declara se a gente vai usar B e C ou o laço bayesiano, tá? Pois bem, esse aqui é o card, né? Tem exemplo desse card aí no material que eu passei para vocês. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui nessa análise, né, vai ser preparar o arquivo de genótipos, né, no R, e a gente vai usar esse script aqui, pré-gs3, tá? E a gente vai salvar esse arquivo de genótipos aqui com genótipo txt, e vamos salvar esses SNP names também para fazer o link aqui do nome dos SNPs do arquivo do mapa com o nome dos SNPs no arquivo de genótipos, que tem que ser o mesmo, tá? Depois a gente vai para o passo 2, onde a gente vai rodar o GS3, né? Então a gente vai entrar com arquivo de dados, arquivo de genótipos, a gente não vai entrar com arquivos de pedigree, a gente vai usar esse cartão de parâmetro que já está pronto lá, né? É isso que a gente descreveu aqui, gwas_bc.par. Então a gente vai rodar o GS3, tá? A gente vai chamar a linha de comando, o terminal,
chama o executável, aí ele vai pedir o arquivo de parâmetro, a gente vai botar o arquivo de parâmetro e ele vai rodar aquelas 20.000 iterações lá. Eu não vou botar para rodar agora, como eu falei com vocês, eu já rodei isso, demorou em torno de 30 minutos, tá? E nem vou dar o start para rodar, porque se a gente começar a rodar, ele vai salvar esses arquivos aqui, né? O ponto .sol e o ponto .var. Se a gente abortar, né, com poucas iterações, os resultados depois do pós-GOS vão ficar todos atrapalhados. Depois a gente vai para o R de novo, pegando esses arquivos de output aqui, né, e vamos fazer vários gráficos, estatísticas descritivas e fazer uma discussão legal sobre eles, tá? Em termos dos arquivos de saída, né, esse ponto .var aqui, ele solta a variância do efeito aditivo dos marcadores, que é essa coluna chamada vara, solta aqui também a variância, e aí tem aditivo, né, outros que a gente epistasia, outros que a gente não está modelando aqui, tá? E a variância residual, que é essa coluna aqui, tá? Ele solta aquele valor de π, que é referente àqueles 10% dos SNPs que vão ser 1% dos SNPs vão ser modelados, né? E solta também a variância genética aditiva, tá? Essa variância genética aditiva a gente pode usar para calcular a herdabilidade. Nesse outro arquivo de saída .sol, ele solta esse valor aqui do P minúsculo, que é o Posterior Inclusive Probability, que é o PIP, tá? E esse PIP sendo colocado nessa fórmula aqui, e aqui também entra o valor de π, né? Ele vai gerar o BF aqui, que é o Base Factor, é o fator de Base, que de 3 a 20 ele é uma associação sugestiva daquele marcador, né, em relação aos losses que ele está marcando. Entre 20 e 150 é uma forte associação, e acima de 150 é uma associação muito forte. E aí a gente vai construir Manhattan-Plot. Não vamos trabalhar nessa parte de estudos funcionais, né? Mas a gente vai chegar aqui nos Manhattan-Plots. Então vamos para o R, né, para a gente rodar então os dois arquivos. A gente tem o pré-GS3 e o pós-GS3. Vamos rodar primeiro o pré-GS3, tá? A gente vai precisar dessa library aqui, SnipStats, tá? Então eu já baixei ela aqui, a gente só vai carregá-la, tá? Já carregou. A gente vai fazer o upload aqui do objeto que vai gerar os genótipos. Então vamos definir o caminho e vamos carregar ele aqui, esse genodata.rdata, tá? Esse objeto. Observem aqui então que ele tem uma dimensão de 573, né, indivíduos por 16.072 marcadores, tá? Aqui a gente vai salvar o nome dos SNPs, né? E a gente vai precisar depois de linkar o mapa, o nome dos SNPs que estão no mapa, o nome dos SNPs que estão nos genótipos, para a gente fazer uma Manhattan-Plot, né? Então é isso que vai ser feito aqui. E a gente vai salvar usando esse write table aqui, salvar esse arquivo lá no caminho, nesse caminho que a gente definiu aqui. E lá ele vai chamar snipnames.txt, tá? Sem cabeçalho, sem nada. E a gente vai salvar também aqui o arquivo de genótipos, tá? Então aqui são arquivos de genótipos. Importante então aqui esse 10 aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Que ele deixa aqui esse espaçozinho. A gente botou 10 aqui, o máximo que tem são 3 caracteres para esse nome, né? Mas é importante que deixe, porque ele tem que ficar ordenado bonitinho, igual tá aqui, ó. O 1, depois o 9, o 1 aqui, o 7, depois 2 caracteres, 3 caracteres. Se tivesse 10, ia ficar aqui reservado os 10 espaçozinhos, né, 10 colunas para cada identificação, tá? E também a gente vai usar o write aqui para salvar. Também, ó, sem coluna, sem nada.
Então, está gerado aqui os arquivos. A gente voltaria aqui, né? Para rodar o GS3, a gente tem que ter o executável, o cartão de parâmetro, tudo aqui dentro de uma pasta específica, o arquivo de dados, o arquivo de genótipos, né? A gente chama aqui, vamos digitar cmd, dá enter. Com essa forma aqui, ele já busca o caminho certinho, né? O que a gente faria aqui? A gente digitaria gs3, né? Tá vendo aqui o executar, dá enter. E aqui ele pergunta o arquivo de parâmetros, ou o cartão de parâmetros, tá? Então a gente ia procurar aqui o nosso cartão de parâmetros, né? Cadê ele aqui, ó? É esse aqui, ó. Tá? Então a gente ia digitar aqui GWAS maiúsculo, underline, B maiúsculo, E, base, o C maiúsculo, ponto par e botar para rodar. Tá? Não vou botar para rodar, como eu falei com vocês, já rodei isso aqui. Terminou de rodar, a gente vai ter os outputs, né? Aqueles dois arquivos, o geos.sol e geos.var, né? E a gente vai voltar para o R para fazer algumas análises pós-geos, tá? Então vou dar uma limpa nisso aqui. Pois bem, a gente vai entrar com o arquivo de mapa. Então, para análise de GWAS, diferente da análise de seleção genômica, né? A gente precisa do arquivo de mapa, então a gente vai entrar com ele. Vamos definir aqui o caminho. Então a gente vai chamar ele aqui de mapa. Então aqui a gente tem o nome do SNP, né? O cromossomo que ele está, a posição, né? As duas e essas informações finais aqui não vão ser necessárias, a gente vai dar uma limpa nela, tá? Aqui vem ele está falando que a estrutura do conjunto de dados aqui, ele é um data frame, né? E o que está como caractere e o que está como inteiro, tá? Se for necessário, a gente salva ele depois como numérico ou como o tipo de variável específica, tá? Aqui ele vai listar os SNPs que estão no arquivo de genótipo, né? Como eu falei, o arquivo de mapa e o arquivo de genótipo tem que ter os mesmos SNPs, tá? E aqui vai fazer um match, né, para linkar esses arquivos, esses nome desses SNPs que estão no arquivo de mapa e que estão no arquivo de genótipo. E ele retornou aqui o valor 0, quer dizer que todos os arquivos, os SNPs que estão no arquivo de mapa também estão nos arquivos de genótipo, tá tudo certinho, tá? Aqui a gente vai gerar o arquivo do mapa só pegando a posição 1, 4 e 5, que seria o nome, o cromossomo e a posição. É isso que vai ser necessário. Aqueles outros itens não serão necessários. Então definiu o nome das colunas. E agora a gente tem aqui o arquivo prontinho, ó. SNP, cromossomo e posição em pares de base, tá? Aqui o comando table, a gente consegue ver em cada cromossomo, né, quantos marcadores a gente tem. Tá. Aqui então a gente vai começar a partir de agora a explorar as saídas do GS3. Então uma das saídas é aquele né, ponto .var que a gente tem lá. Então vamos ler essa saída. E aqui a gente está chamando ela de esse arquivozinho de var aqui, ó. Então a gente está vendo essa coluna que tem a variância dos efeitos dos marcadores, a variância aditiva dos marcadores, e essa aqui é a variância residual. E depois a variância genética aditiva para a gente estimar a herdabilidade, tá?
Então a gente começa a fazer umas análises, um summary, né, que vai soltar as estatísticas descritivas para cada uma dessas variáveis, tá? E podemos fazer gráficos, né? Aqui são aqueles gráficos, aqueles plots, né, que a gente faz no início da análise de convergência, né? Parece que não teve problema aqui de convergência, mas óbvio que teria que fazer os testes de convergência, né? Aqui para variância aditiva dos marcadores, vamos ver as outras. Aqui para variância residual também, né? Não tem aquelas oscilações, aquele sobe e desce, né? Parece que está produzindo cadeias posteriores estáveis. E aqui da variância genética aditiva, a mesma coisa, né? Lógico que teria que usar o pacote BOA, CODA, algum desses pacotes para avaliar a convergência, tá? E aqui alguns plots já, né, da variância dos efeitos dos marcadores. Ok? E estatísticas descritivas, né? A média do efeito, nós temos os efeitos máximos aqui, né, dos marcadores, ó, mais de 3%, né, em valores mínimos. Aqui solta também para o plot para variância residual e estatísticas descritivas para variância residual, e aqui para variância genética aditiva, seria utilizado na estimar herdabilidade. Então vamos estimar a herdabilidade, que nada mais é do que a variância aditiva sobre a aditiva mais a variância residual. Aqui o plot da herdabilidade. Então a herdabilidade, parece que essa característica aqui é circunferência escrotal, aqui em torno de 0,6, quase 0,6, né? E aqui o plot das posteriores da herdabilidade. Dá para calcular intervalo de credibilidade, né? Tudo bonitinho para esse parâmetro aqui. Aqui agora a gente vai explorar esse outro output do GS3, que é o ponto sol. Vamos entrar com ele, né? A gente tem aquele P, que é o PIP, que permite o cálculo do base factor, né? Então a gente vai pedir um plot aqui. Então lembra que a gente botou parâmetros lá, acho que 10, 1 vezes 10 a oitava para o alfa, 1 vezes 10 a décima para o beta, né? E usando o cálculo do π, a gente ia modelar 1% dos SNPs. Então por isso que ficou essa distribuição aqui tão afilada aqui, que está modelando 1% dos SNPs, né? Okay. Agora aqui, pessoal, calcula algumas estatísticas que vão ser utilizadas no cálculo do Manhattan Plot, tá? Então aqui a gente vai pegar algumas estatísticas descritivas para construir um Manhattan Plot com base nos efeitos dos SNPs, aqui do PIP, aqui do Base Factor, tá? Então vamos lá. Então aí seria com relação aos efeitos, as estatísticas descritivas dos efeitos absolutos dos SNPs, aqui do PIP, né? Observe que a média aqui deu exatamente aquele 1%, né? Se propôs a modelar, que seria essa distribuição aqui. Com o PIP pode-se calcular o base factor através dessa formulazinha aqui. E aqui tem o summary do base factor, tá? A média e os valores mínimos e máximos, tá? Aqui então seria a proporção da variância explicada pelos marcadores, né? É calculada com base nos efeitos e nas frequências dos alelos. Agora aqui, pessoal, a gente vai filtrar os 10 SNPs com maior efeito,
né? Então a gente já chama ele aqui de top SNPs, tá? Então observem aqui que a gente tem os 10 SNPs, né? Aqui, ó, de 1 a 10. Um está no cromossomo 19, o outro no 6, o outro no 28, o outro no 14, né? Então observe que os SNPs que mais associados à variação fenotípica da característica está distribuído aí nos cromossomos. O cromossomo 7 que tem 3 aqui, né? Então tem o efeito do SNP, que eu tenho o PIP, tenho o base factor, e tem a variância explicada pelo SNP, né, para a característica, e a frequência desse SNP na população. Eu já tinha chamado a atenção para isso no slide da aula teórica, né, que a gente tem um valor de base factor muito grande aqui para esse primeiro e para esse segundo, tá? Só que esse aqui que tem um base factor maior, ele tem uma variância menor do que esse segundo aqui, ó. Explica uma percentual da variância menor que esse segundo, que tem um base factor também grande, mas bem menor que o primeiro. Então eu expliquei isso lá porque esse primeiro aqui, né, se esse SNP tem frequência de 0,15, o outro tem frequência de 0,85. Então ele é menos polimórfico, né? Esse aqui tem frequência 0,59, né, ou 0,60, o outro 0,40. Então ele é mais polimórfico. Então, apesar dele ter base factor menor, por ele ser mais polimórfico, ele explica um percentual maior da variância. Então agora vai salvar a lista de SNP para identificar, né, vai escrever essa lista de SNP, né, usando o write table aqui. Essa lista de SNPs então pode ser utilizada em outras análises, né, que são que a gente chama de análises funcionais, onde vai através desse arquivo topsnips.txt aqui, vai buscar na base de dados quais os genes, né, os QTLs que estão próximos desses SNPs para fazer os estudos funcionais, tá? Daqui em diante são os Manhattan plots gerados por aqueles diferentes dados aqui mostrados anteriormente. Ele não vai mostrar aqui o Manhattan plot, né? Ele vai salvar o Manhattan plot lá naquele caminho, tá? Então esse primeiro aqui é com base no efeito do SNP. Então vamos rodar, tá? E aí ele vai, se a gente for olhando aqui, ele vai gerar esses Manhattan plots aqui já no arquivo de dados. Depois a gente pode abrir eles. Aqui o outro Manhattan plot. Aqui é com base no PIP. Aqui é com base no base factor. Ou seja, aquela eixo vertical, né? Ou ele vai ter o percentual da variância, ou ele vai ter o PIP, ou ele vai ter o base factor, ou vai ter o percentual da variância explicado. É isso que ele está gerando aqui, tá? Então se a gente vier aqui, deixa eu pegar a data atual, hoje é 21/11, né? Então, tá aqui, cadê os Manhattan plots? Tá aqui, tá? Então aqui com base no percentual da variância, deixa eu ampliar, percentual da variância explicada, né? Então tá aqui 0, sei lá, vamos supor que a gente botasse 1%, 1% talvez estivesse aqui. Então esses que estão acima aqui são os SNPs, que seriam considerados em análises posteriores, estudos funcionais, por exemplo. Aqui com base no base factor, base factor de 0, 200, né? Então, sei lá, a gente queria só os que tem uma associação maior, né? Que eu não me lembro, deixa eu ver o valor. Aqui acima de 150, por exemplo, né? Então seria um valor
teria aqui, se for, vamos supor que isso aqui fosse 150, não sei qual é esse valor aqui, ele teria 3 SNPs. Aqui com base no PIP, aqui ó, Posterior Inclusive Probability, né? Sei lá, se eu pegasse 0,6, ó, também caminharia para 3 SNPs. E aqui com relação ao efeito usando efeito dos SNPs, tá? Então é isso, pessoal. E na aula prática a gente faz uma discussão mais detalhada, tá?